A paz do Senhor, queridos. É com um grande prazer que nós iniciamos mais uma sessão do nosso programa Direto ao Ponto da Escola Bíblica Dominical, produzida pela CPAD. E a aula de hoje que iremos tratar é a aula de número 7, que tem como tema o perigo da murmuração. E eu quero já agradecer a sua audiência, pedir também que nos ajude, tá? Divulgando, compartilhando, comentando. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, nos ajude, isso é importante. Gleidson.dantas. Nós também disponibilizamos as nossas aulas pelo Facebook. Eu não sei se você já é meu amigo, no Facebook, mas se quiser também pode nos procurar e nós iremos adicionar você, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Como diz o programa Direto ao Ponto, nós iremos iniciar a leitura aqui já na introdução, tá? E a introdução da nossa lição diz o seguinte: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente. Geralmente sucede a incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses 2, versículo 14. Então veja só, nós trataremos sobre essa questão da murmuração, não é? E a introdução ela já nos faz lembrar, das aulas anteriores, pelo menos aqui da aula número 5, que tem como tema os inimigos do cristão, e lá nós tratamos sobre esses inimigos, que é a carne, o mundo e o próprio Satanás, o diabo, e a de número 6, anterior a essa, as nossas armas espirituais. Então, aqui trataremos sobre murmuração, que é obra da carne, que também é trabalhada, se nós não vigiarmos, influenciada pelo inimigo. Ou seja, essa murmuração, como diz aqui, logo no início do texto, veja que o texto aqui na introdução vai dizer: é verdade que há ações maléficas. Veja só, é verdade que há ações maléficas, ou seja, o inimigo, ele também influencia, tá? Esse sentimento, Mas também é verdade que as ações produzidas por nós mesmos. Então, por nossas insatisfações, nós também produzimos essas murmurações. E o inimigo sempre, quando acha uma brecha, ele está sempre pronto para auxiliar, tá certo? E a de número 6, sobre essas armaduras que nos ajudam, nos ajudam a vencer, e o jejum, a oração, são importantes para nós vencermos, essa obra da carne, assim como a palavra, que são as 3 armas da lição anterior, citada lá na aula de número 6. Então, a murmuração, ela é um mal que atinge a igreja, com certeza, mas que atingiu o povo de Israel. E essa lição, ela vai fazer menção ao povo, a sua trajetória do Egito para o deserto, a sua caminhada em um propósito a uma terra prometida, E aí também faz menção a aula de número 4, que diz como se conduzir na caminhada. E a de número 6, o céu, o destino do cristão. Ou seja, o povo sai do Egito
passando pelo deserto com o propósito de chegar a uma terra que o Senhor havia prometido, e nessa jornada aí, tá? Existe um mal que atingiu esse povo chamado murmuração. E nós precisamos entender exatamente o que seria essa murmuração, né? Então, para começarmos a entender sobre isso, nós vamos fazer a leitura aqui de um trecho do livro, tá? Que também é do mesmo autor, tá? O pastor Osiel Gomes é o mesmo autor da lição, e ele traz aqui um trecho que tem como tema aqui o que é a murmuração, ou seja, ele também fala um pouco sobre esse significado para nós entendermos, tá? O que realmente é a murmuração, para depois nós entendermos de fato as causas, né, e como tratá-las, tá bom? Então, diz o seguinte aqui, o que é murmuração? A Bíblia descreve a murmuração como um comportamento comprometedor do crente, que acontece por meio de gestos e palavras, feito em tom baixo, em reclamações e censuras. Aí ele traz aqui uma referência do Êxodo 15, 24 e de Lucas 15, versículo 2, que revela atitude de incredulidade, ingratidão, insatisfação, lamento, queixas, envolvendo circunstâncias e pessoas, bem como o próprio Deus. Então, veja só, envolve não apenas pessoas, como você acaba envolvendo o próprio Deus nas suas murmurações, e nós veremos isso a seguir. Fique conosco, eu acho que é interessante esse assunto. A continuação da leitura vai dizer: Israel reclamava de Arão e de Moisés, né? Consequentemente também de Deus, né? E aos reclamarem dessas pessoas, logicamente estariam também reclamando de Deus, tá vendo? Então, assim, essa é a definição que o livro A Carreira que nos está proposta, que traz o mesmo tema da lição, traz. Mas nós vamos verificar aqui também que não é diferente, né? O significado no nosso dicionário mesmo, murmuração ou murmurar, que significa dizer mal, maldizer, fazer mau juízo, falar contra alguém, conversar difamando ou descredibilizando, criticar. Aqui é o que o Aurélio, né, traz como informação sobre o significado de murmuração. Tá? Então, murmuração são todas essas coisas aqui, e nós precisamos entender, certo? O que causa essa murmuração? Claro, é a insatisfação, é a falta de algo, não é? Então, essa insatisfação, ela causa, sim, a murmuração. E, pelo menos, eu vejo 3 ações do ser humano sobre a murmuração, né? Ou eu poderia dizer 3 tipos de murmuradores, né? Não sei se essa seria a colocação correta, mas vejamos que a própria introdução vai dizer que existem murmuradores, ou a murmuração, ela surge também, certo? Ou ela é produzida também dentro de nós mesmos. Ou seja, existem murmuradores, né, que murmuram por suas insatisfações, né? Então, por suas insatisfações, por falta de algo que ele entende que precisa obter, ele produz, né, de si mesmo uma murmuração. Mas também existem os murmuradores que influenciam e existem os murmuradores influenciados. O que é isso, Glendes? É que nem sempre nós murmuramos porque nós queremos murmurar, né? Nós muitas das vezes murmuramos porque somos influenciados por alguém a murmurar, né? É certo que, como diz também a própria introdução, que o inimigo, ele auxilia nisso. Porém, existem pessoas que murmuram porque são influenciados. E há também aquele murmurador que influencia, né? E Deus, ele observa tudo isso.
Mas antes de lermos um texto que fala muito sobre isso, sobre esses murmuradores que influenciam e que são influenciados, eu me lembrei de um videozinho falando sobre isso, e eu vou dar nomes aqui, certo? Mas são nomes... João e Pedro conversando, né? Aí João falou para Pedro: rapaz, esse salário que nós estamos recebendo é um salário muito baixo, não é? Não é possível que a gente produza tanto e receba esse salário, o patrão está nos explorando, né? E foram 3 cenas dessa situação. A primeira cena é essa conversa entre eles, onde João fala para Pedro: rapaz, nós estamos sendo explorados, eu vou falar com o patrão, eu vou falar com ele. Isso João falando a Pedro, né? Eu vou falar com o patrão, se você encontrar também, rapaz, fale. Não é possível, né? Não é possível que a gente trabalhe tanto e ganhe só isso. O que acontece é que Pedro encontrou o patrão, né? E aí Pedro fez, né, a reclamação, tá certo? Que eu quero, inclusive, salientar que não é que a gente não possa fazer sugestões, a gente não possa, inclusive, mostrar a nossa satisfação por algo, mas de forma correta, como tem que ser, né? Mas o que acontece é que Pedro, influenciado por João, chega lá e diz: patrão, como é que está acontecendo isso? A gente recebe X, nós estamos sendo explorados. E ele começa a citar as palavras que João cita para ele, né? Que, de certa forma, são palavras agressivas. E essa murmuração inicial gera uma murmuração presencial com o patrão, e o patrão demite Pedro. E aí o patrão vai falar com João: eu encontrei Pedro e eu estou precisando de mais alguém, porque eu precisei demitir ele, porque ele falou contra mim, né? Não apenas contra o salário que ele recebia, mas que eu era uma pessoa injusta, né? Pelo fato de pagar apenas esse salário. Aí João disse: não, patrão, como é que pode? Eu estou muito bem aqui, o salário que recebo é suficiente, né? Então, quer dizer, o Pedro, que foi influenciado, sofreu demissão, né? Isso acontece, e já aconteceu inclusive comigo, né? No meu setor de trabalho, tá certo? A pessoa influencia você contra uma outra pessoa, não propriamente contra o patrão ou contra a empresa, mas contra uma outra pessoa, e você, às vezes, ingênuo, acaba se irritando e passando aquela mesma informação, e essa murmuração inicial acaba criando um problema para você. Pois bem, nós, biblicamente, temos aqui algumas ações desses murmuradores que influenciam e desses murmuradores que são influenciados. Veja que em Números 12, 10, Miriam foi ferida por sua sedição. Miriam, ela influencia o seu irmão Arão contra Moisés, veja só, né? E por quê? Por causa do seu casamento, né? E também pelo fato de Moisés ser o protagonista, né? Moisés ser aquele que de fato recebia as revelações de Deus, e eles entendiam que, por serem mais velhos, e aí inclusive uma cena familiar, né? Onde os irmãos questionam Moisés por ser mais novo e que ele não poderia ser o protagonista e nem apenas a única pessoa que recebia, né, as revelações. Mas Deus diz que a Moisés ele se revelava de face a face, né? Porque foi a escolha de Deus. E o que acontece é que Miriam acaba sofrendo isso, porque Miriam, sendo a mais velha, influencia o seu irmão Arão contra Moisés, e ela sofre uma lepra, né? Essa foi a ação de Deus contra ela por causa da sua murmuração influenciadora do seu irmão. Arão é influenciado, né, pelo povo, tá? Também está dizendo aqui, pelo povo. Quando Moisés sobe um monte, né, e aí demora um pouco lá, e o povo influencia Arão a fazer um bezerro de ouro. Ele é influenciado aquilo por causa das murmurações do povo. Veja só, né? Os filhos de Coré foram sepultados vivos, né? A terra se abriu. Por quê? Porque sofreram a influência, né, contra Moisés e a ação
foi até se abrir e eles perderem a própria vida. Isso significa dizer que a murmuração nos traz muitos problemas, né? Problemas pessoais, problemas psicológicos, né? Até de doenças físicas propriamente dito, porque aquele murmurador pode causar em si próprio as doenças chamadas doenças psicossomáticas. Pois bem, a verdade é que a murmuração não é algo bom para nós. A verdade é que a murmuração é um câncer que traz problemas, né? De todos os aspectos, tá certo? Vejamos que, tratando do povo do qual a lição faz a menção, para nós entendermos sobre essa questão. Veja que Deus tira o povo do Egito, ou seja, antes de saírem, existe uma ação de Deus com Moisés, dizendo a Moisés: olha, Moisés, eu ouvi o clamor desse povo, né? O clamor deles chegaram, veja, que o clamor do povo, o pedido do povo a Deus, chegou aos ouvidos de Deus e ele disse: eu vou responder, né? Então, é melhor clamar do que só murmurar, porque murmurações trazem consequências. A oração, a busca a Deus, o clamor a Deus, né, nos traz respostas boas de Deus. Deus diz: agora eu vou enviar você, Moisés, para você tirar o povo do Egito. E nós conhecemos, vocês conhecem, né? Deus deliberou pragas sobre o Egito, das quais mostrou a pequenez dos deuses existentes lá e a sua grandeza, o seu poder. Até que enviou a última praga dos primogênitos para tirar o povo. E o povo, mesmo vendo esse grande poder de Deus, murmuram contra aquele que Deus o enviou e contra o próprio Deus, né? Veja o que diz a lição, né? A lição no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Veja o que diz aqui. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Veja que o apóstolo, e a lição nos diz que é sobre essa orientação, o apóstolo nos informa que eles sofreram por causa das murmurações. E aí ele traz a lembrança para que nós pudéssemos entender, o que essa murmuração causou. Por quê? Porque assim como o povo saiu do Egito, foi para o deserto em busca de uma terra, nós também, né, sendo resgatado pela morte de Cristo, estamos em uma caminhada do qual temos inimigos, já falamos aqui, e aí a lição vai trazer um desses inimigos que é produzido pela carne, que é a murmuração, e é também auxiliado pelo inimigo, ou seja, é aguçado pelo inimigo, para pecarmos contra pessoas, mas também para pecarmos contra Deus. Veja que vai dizer aqui o seguinte, em Números, no capítulo 14, do versículo 26 ao 30. Né? Aqui mostra que tanto o povo, por murmurar, e também, inclusive, o próprio Moisés acaba deixando de herdar a terra por causa da murmuração, porque Deus vai dizer ao próprio Moisés, só que o próprio Moisés acaba sofrendo essa pena de não entrar, né, na cidade. Veja só, depois falou o Senhor a Moisés, isso capítulo 14, versículo 26 ao 30, para você que está acompanhando, acho que é importante, do livro de Números, tá bom? Diz assim, ó, depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrereis esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Veja que Deus está dizendo que essa murmuração não é nem contra o líder Moisés, mas é contra ele próprio. Versículo 28. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também
todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra, pelo qual levantarei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Agora veja o que o texto vai dizer. É importante isso, tá? Veja só. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. O Senhor está sendo bem claro aqui, que a sentença dele é contra os que contra ele murmurou, certo? Mas ele já vai citar aqui Caleb e Josué, né? Que foram dois homens que mesmo nas adversidades do caminho não murmurou contra o Senhor, nem mesmo quando eles foram fazer a visita à terra e viram grandes homens, gigantes, né? Os demais disseram, nós não temos como chegar lá, os homens são gigantes, nós somos fracos diante deles. Só que estes que murmuraram não levaram em consideração que eles de fato eram fracos em uma comparação de força com gigantes que estavam ali, e o Deus que ele servia, porque uma coisa é ser fraco, outra coisa é ter alguém comigo que é forte, que é poderoso, que é aquele que resolve, que é aquele que toma as nossas ações, né? As nossas necessidades, que toma tudo aquilo que nós precisamos quando não podemos resolver, é ele que resolve, Deus. Mas Caleb e Josué disse, não, nós conseguiremos alcançar a terra, nós conseguiremos vencer, nós iremos adiante, porque existe um Deus que está conosco. E ele acaba tomando a responsabilidade de Josué quando Moisés parte de estar à frente do povo. Por quê? Porque Deus viu nele fé. Porque sem fé é impossível, irmão, se aproximar de Deus. Sem fé é impossível alcançar as promessas de Deus. Sem fé é impossível vencer, né, esses inimigos da nossa carne. E um deles é a murmuração, né? Então veja que a lição, ela nos mostra, tá, que esse inimigo, ele é sim influenciado pelo inimigo, vai dizer aqui, né? É verdade que a ação maléfica sobre isso é verdade, mas também é verdade que nós produzimos. E aí, como diz, mas também existe aquele que influencia e aquele que é influenciado. Então, tome cuidado, tá certo, com essa questão. Tome cuidado com influenciar, porque você pode sofrer uma sentença como sofreu a irmã de Moisés, como lepra, os filhos de Coré, né? Tome cuidado com ser influenciado, porque ser influenciado também traz problemas e a família de Coré sofre. E todos aqueles da congregação que estavam e que apoiaram, né, também sofreram a condenação, tá? Então, cuidado para não influenciar, para ser influenciado, ou para se permitir que essa murmuração, né, ela impeça você de chegar ao seu propósito final, né? O nosso propósito final, irmãos, é os céus, né? Como diz a lição de número 3, o destino do cristão. Qual é o destino do cristão? O nosso destino é os céus. Nós estamos buscando os céus como promessa de Deus, né? Mas alguns estão deixando a promessa, né? E essa murmuração pode nos trazer problemas espirituais. E aí eu quero também trazer aqui à tona essa informação que é importante, que aconteceu com os filhos de Israel, que acontece com muitos até hoje, né? Que não murmuram apenas contra líderes, não murmuram apenas contra pessoas, mas acabam murmurando contra Deus. Quantos de nós, às vezes, praticamos isso, né? Deus
está acontecendo isso por causa daquilo, não é? E acaba colocando inclusive a culpa em Deus, não é? Eu estou me lembrando aqui, inclusive, de Adão. É difícil passar por muitos assuntos sem passar por Gênesis, né? O início ali de todas as coisas. Quando Deus pergunta a ele, ele vai dizer, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, não foi a rebeldia dele, não foi a desobediência dele, não foi a falta de vigilância, de cuidado dele, não foi a falta de diálogo dele com a mulher. Não, foi Deus que deu a mulher e foi por causa desse motivo que ele caiu. Ele não teve coragem de dizer, Senhor, eu não vigiei, eu não tive forças, eu não tomei cuidados e acabei comendo também. Eu preferi satisfazer a vontade da minha mulher do que satisfazer a vontade do Senhor. Né? E quantas das vezes nós fazemos isso? Né? Nós murmuramos por influência, nós pecamos por influência, como pecou Adão. E aí ele vai dizer a Deus que foi porque Deus deu a mulher a ele. Então, são essas informações que nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Para não, inclusive, dirigirmos as nossas murmurações contra Deus. Veja só, o que aconteceu com o povo de Israel. Estava dizendo inicialmente. Deus faz todos os milagres no Egito, para quê? Primeiro para livrar. Deus livra o povo. Mas depois do povo livre da escravidão, porque haviam 400 anos clamando ao Senhor, né? Pedindo a libertação, 400 anos sofrendo e Deus livra eles. Saem do Egito para o deserto em caminho de uma terra. Escute só, como nós precisamos entender isso. Ali eles tinham um período de 40 dias para chegar ao seu destino. Olha só, 40 dias. E o que acontece? Acontece que a trajetória do caminho começa a ser mudado, né? E eles passam 40 ou um pouco mais de 40 anos para chegar à terra. E aí, o texto que nós lemos aqui, em Números 14, do 26 ao 30, vai dizer, né, que aqueles de 20 anos para cima, aqueles que murmuraram, é assim que o texto diz. Mas ele vai trazer a exceção aqui de Caleb, né, e de Josué, tá? Como pessoas que estavam acima dos 20 que não sofreriam essa pena, porque não murmuraram. Mas a verdade é que a sua caminhada, ou o seu caminho, para não dizer assim, foi mudado. Por quê? Porque eles começam a murmurar. E ali eles sofrem a sentença de 40 dias para 40 anos. E o povo perece no deserto por causa das suas murmurações. E Moisés fica no monte, tendo a oportunidade de ver, mas não tendo a oportunidade de entrar. Queridos, tomemos esse exemplo para nós. O exemplo de que nós precisamos tomar o cuidado com esses inimigos que tentam de toda sorte, né, nos tirar do caminho. Né? Essa murmuração que é gerada em nós, né, pelo descontentamento, tá? Pelo desacordo, por queixas, por influências, né, que acabam, inclusive, isso é importante dizer, essas queixas, essas insatisfações, muitas das vezes geradas em nós mesmos, muitas das vezes por influência de pessoas, né? Pode gerar o que nós chamamos de oposição. E uma coisa é você se posicionar, fazer a sua colocação no momento certo, fazer a sua observação ao seu líder, ou quem quer que seja, a própria empresa, como nós citamos aqui, né? O exemplo da empresa, em um vídeo que eu assisti, achei muito interessante. É possível sim, e é necessário sim, claro, com certeza.
né? Não é à toa que quando nós oramos a Deus, nós falamos com Ele: Senhor, nós estamos precisando disso, Senhor. Me ajuda porque eu estou passando por esse problema, Senhor. Né? É diferente de, porque eu estou passando por isso, Senhor. Eu não deveria estar passando por isso, porque não. É falar com Deus: Senhor, eu estou precisando disso. Porque Ele não é o nosso empregado. Na lição passada eu disse que Ele não é o nosso segurança particular, que nós damos ordem, né? E eu vou ali e o Senhor tem que me proteger. Assim, Ele não é o nosso empregado para fazer aquilo que nós queremos, na hora que queremos, no momento que queremos e como queremos. Não. O Senhor é Deus e nós somos servos seus e precisamos, sim, falar com Ele sobre as nossas necessidades, como falou o povo, né? Quando sofria 400 anos no deserto, e Deus ouviu. E o seu ouvido, ele não está gravado para não ouvir. Ele ouve. Ele não é um Deus surdo, mudo e aleijado. Ele é um Deus poderoso que nos ouve. Tá certo? Mas outra coisa totalmente diferente disso é oposição. E eu já vi muitas pessoas fazendo oposição a Deus. Nós vemos hoje, inclusive na mídia, quantas pessoas estão fazendo oposições a Deus, fazendo oposições à palavra de Deus e querendo a todo tempo se opondo e querendo mostrar que a palavra não é verdade, que a palavra não é aquilo que devemos aceitá-la como inspiração de Deus. E essas pessoas estão sofrendo por causa dessas afirmações, dessas oposições. E muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, por que não dizer dentro das igrejas? Fazendo não as suas colocações, não mostrando alguma necessidade que ele ou que a igreja precise ao seu líder, mas fazendo oposição aos seus líderes e sofrem. E o pior de tudo, como Coré, não é apenas ele que sofre, muitas das vezes é a família quem sofre, porque ele não entende que a oposição trará para ele danos dado, para que essas murmurações não gerem em você problema. Eu conheço um amigo, estou lembrando aqui, vou dizer porque penso que tudo que nós proferimos aqui, através da palavra de exemplos, vai com certeza encontrar um endereço. Conversava com um amigo, um presbítero, sobre um amigo nosso, né, em comum, e esse amigo murmurava tanto. Ele está, graças a Deus, melhorando os seus passos, né, voltando para a igreja, mas dentro da igreja, inclusive um obreiro, e murmurando sobre isso, sobre aquilo, sobre a liderança, sobre as pessoas, sobre quem fazia, quem deixava de fazer, e ele foi deixando, inclusive, de cultuar a Deus, deixando de fazer a sua própria obrigação, a sua função, porque às vezes nós falamos tanto do outro, queridos, que deixamos de fazer aquilo que é inerente da nossa responsabilidade. E assim aconteceu com esse amigo, né? E nós ficamos observando que, inclusive, esse presbítero amigo meu disse que as pessoas não queriam nem estar perto dessa pessoa, conversar com essa pessoa, porque ele tentava influenciar. Nós falamos aqui de influenciadores, né? Veja como as coisas se conectam aqui, né? E ele buscava fazer essas influências e as pessoas não queriam estar ouvindo aquilo, porque era uma coisa muito negativa, né? Até que ele foi chamado para conversar e, graças a Deus, ele conseguiu entender isso. E ele está agora, né, aos poucos, se conscientizando. Pelo menos foi a conversa que eu tive com esse amigo presbítero e espero que, de fato, isso continue progredindo para o seu bem. Mas eu conheço muitas pessoas, talvez você também conheça, pessoas que só fazem reclamar, porque isso não acontece, porque aquilo não acontece, né? Porque eu deveria exercer essa função, aquela função, né? Fulano, ciclano e beltrano, mas sempre se colocando também como uma pessoa que deveria ser beneficiada, né? Porque essa também é uma das funções da murmuração, buscar sempre o seu benefício pessoal e próprio, né? Então veja, voltando aqui para o povo de Israel, que estando no Egito, eles estavam no Egito, saíam para o deserto. Estando no deserto, eles pedem água, Deus dá água, eles pedem pão, Deus dá maná caindo do céu, né? E quando Deus faz isso, mesmo em suas murmurações, é para contemplar ali a
atividades e as ações dele, veja o que acontece. Deus diz, olha, o maná vocês pegarão para o propósito da alimentação diária, como está escrito lá em nossa oração, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus faz isso. E o que o povo faz? Pega mais para guardar para o dia de amanhã. O que acontece? Aquele maná apodrece, porque a ordem de Deus é específica. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eles não só murmuraram porque faltou, murmurou e agiu de forma incorreta, mesmo depois que Deus responde às suas orações. E eles guardam para o dia de amanhã. Não é assim que acontece? Às vezes nós murmuramos do hoje, Deus nos abençoa hoje, mas nós já estamos murmurando e procurando criar uma situação ou agir de forma que já estamos projetando o amanhã, como aconteceu com eles. Pegam o maná e guardam, e o que acontece? O maná apodrece. Porque não obedeceram à voz de Deus. Não é, pelo amor de Deus, eu estou aqui fazendo isso. Não estou aqui dizendo que você não pode pensar no seu amanhã. Eu não estou aqui dizendo que você não pode projetar para o seu amanhã. Eu não estou aqui dizendo que você não pode estudar para ser um profissional amanhã. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus diz algo para hoje e nós queremos amanhã. É isso que eu estou falando, tá bom? Para não ser mal interpretado, tá? Então eles pegam o maná, que seria apenas para hoje, e guarda para amanhã. Deus disse, não é essa a orientação que eu dei. Então, vamos seguir a orientação de Deus. Se Deus te prometeu para hoje, Ele vai dar hoje. Se Deus te prometeu para amanhã, espera. Né? Se Deus quer fazer algo na sua vida amanhã, Ele vai fazer. Espera. Tenha fé. Acredite. Né? E mesmo em meio ao deserto, deixa eu dizer, e é uma palavra profética para a sua vida, mesmo em meio ao deserto, acredite. Deus vai fazer brotar água da rocha. Deus vai fazer cair maná do céu. Mas é carne que eu preciso. Ele vai fazer cair codornizes, como fez no deserto. Que o povo disse, eu só estou comendo maná. E Deus manda carne. Porque eles estavam lembrando do passado. Das verduras do passado. E essas lembranças é um problema na nossa vida. Toma cuidado com as lembranças do passado. Quando eu era do mundo, acabou. Você hoje é um servo de Deus, esquece isso. Tá bom? Para que Deus continue abençoando a sua vida, porque essas lembranças, quando ela é dita de forma a glorificar a Deus, é uma coisa. Olha, foi assim um dia, mas Deus está tratando comigo e é assim hoje. É uma coisa, porque você está trazendo um passado, como nós estamos falando do passado do povo de Israel, para glorificar a Deus e para nos trazer uma edificação. É diferente, tá bom? Então, vamos prestar atenção nisso, né? De que as murmurações, ela nos traz muitos prejuízos. Então, é para isso que a lição nos informa a questão da murmuração, né? E esse pecado que é produzido pela carne, mas que é também influenciado pelo inimigo, pode nos prejudicar na nossa caminhada para o céu. Tá bom? Então, nós entendemos sobre o que é murmuração, nós entendemos sobre os murmuradores, que são aqueles que murmuram por suas próprias insatisfações, são aqueles que influenciam e são aqueles que são influenciados, mas nenhum destes deixam de sofrer uma sentença por suas ações. Né? Entendemos que essas murmurações trazem prejuízos físicos e espirituais. Entendemos que essas murmurações, não sendo tratadas, né, com as armaduras espirituais, porque nós precisamos entender que nós conseguimos tratá-las buscando a Deus e não apenas reclamando, murmurando, né? Falando ao ar as pessoas, né? Maldizendo as coisas, que nós conseguiremos resolver as nossas pendências. Né? Porque existem insatisfações, existem pendências na nossa vida, existem coisas que nós precisamos realizar, existe, mas nós precisamos andar no caminho correto, certo, através da orientação da palavra de Deus, porque Ele nos orienta e Ele é o nosso sustento, é aquele que nos guarda. Então, Ele proveu a água, o maná, a carne, né? A abertura do Mar Vermelho. Por quê? Porque existem situações que nós não conseguimos romper, mas Deus
com o seu poder, ele faz romper, abrir porta onde não existe, porque ele é poderoso, tá bom? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então, essa é a nossa lição, tá? O perigo da murmuração. A verdade prática vai dizer que a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Porque a murmuração, ela também está presente na vida de muitas pessoas hoje e nós precisamos lutar contra ela. Tá certo? Então, preste muita atenção nisso, que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigado por estar conosco aqui nessa aula de hoje, de número 7, tratando sobre a murmuração. Eu espero que tudo que foi dito aqui possa abençoar e edificar a sua vida. Muito obrigado e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. E, se possível, nos ajude, compartilhe, comente. Se não está inscrito, se inscreva, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Fique com o Senhor.